Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar agora a nossa aula de língua estrangeira moderna com a disciplina de língua espanhola. Eu sou o professor Martoni e vou acompanhar vocês nesse momento tão difícil da pandemia, mas vamos juntos tentar desenvolver as nossas aulas de língua espanhola. Estarei aqui para ajudar, estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Hoje vamos começar a nossa aula. Alguns já conhecem esse conteúdo, outros não. Vamos falar sobre las horas em espanhol, que são as horas em espanhol. Para começar, a nossa aula ela vai ter um objetivo, que é o objetivo de aprendizagem. Nosso objetivo é identificar as horas do dia e desarrollar a capacidade de dar e receber informação sobre a hora. Então, o nosso objetivo dessa aula é identificar as horas, sabermos falar, saber dar informação e também saber receber essa informação. A princípio, quando se estuda as horas, é importante conhecer as maneiras de perguntar, as maneiras de responder quando alguém lhe perguntar as horas ou você quiser dar essa informação. Em espanhol, lembre sempre que nós temos que colocar interrogação na frente e no final das frases, quando for uma interrogação, né, uma pergunta. Então, observem que tem uma interrogação invertida no começo de todas as perguntas e no final também tem outra, né? Então, observe bem aqui, a primeira forma de perguntarmos as horas, que é super importante conhecer, é que nós não perguntamos no plural, sempre a pergunta vem no singular. Por exemplo, que hora es? Que a tradução seria que horas são, independente do verbo estar no singular, mas nós vamos falar sempre que hora es. Outra forma de perguntar é tienes hora? Quando você quer perguntar em segunda pessoa, tu tens a hora? Tienes hora? Outra, puede decirme la hora, por favor? Pode me dizer a hora, por favor? Lembrando que esse por favor podemos utilizar em qualquer uma das situações. E outro é, que hora tienes? Como se fosse, que hora tem? Que hora é agora, né? Então, sempre que a pessoa pergunta no singular, nós vamos responder a pergunta independente se for plural ou singular, requer saber se a hora está no plural ou singular. Por exemplo, no plural, que a maioria das horas estão no plural, a partir de 2 até 12, nós vamos responder son las. Sempre que uma pessoa perguntar no singular que hora es, eu vou responder no plural se a hora tiver vindo depois das 2. Por exemplo, eu coloquei no exemplo as 10 horas, então vou responder son las 10. Son las 10 vem ser são as 10 horas em ponto. E se for 2, son las 2, son las 3. E se for no singular, es una. Es una porque uma hora é apenas singular. Então, se me perguntarem que hora es, eu vou responder son las para 2 horas em diante, até meio-dia. E vou responder es sempre quando for no singular. Desculpa. Eu tenho bem aqui o formato de um relógio. Acredito que todo mundo conhece essas horas nesse relógio de ponteiro, né? A maioria das nossas atividades virão ele. Observem que é um relógio normal, como qualquer um outro. E nele, nós vamos dividir esse relógio em 4 partes. Dividindo esse relógio em 4 partes, nós temos aqui um quarto de tempo, visto que o relógio se divide em 60 minutos. Como tem 60 minutos, nós dividimos ele e fica dessa seguinte forma. Como se fosse um quarto de tempo entre o intervalo de tempo de 15 minutos. Observem bem aqui. Do 12 até o 3, nós temos 15 minutos. Do 3 até o 6, também 15 minutos e assim por diante. Então, com isso, nós temos um quarto de tempo a cada intervalo de tempo de 15 minutos. Certo. É importante demais conhecer os números em espanhol. Pelo menos para dizer as horas até os 60, visto que são 60 minutos em uma hora. Então, tenho aqui os números do 1 ao 12 e nele nós temos as horas em espanhol. Observem que no número 1 nós temos es la una, porque está no singular, uma hora é singular. Então, es la una. Lembre que eu estou falando apenas das horas, não dos minutos ainda. Então, es la una. Quando chega nas 2 horas em diante, observem que eu não vou dizer mais es, e sim son. Temos o son las 2, son las 3, son las 4,
son las 5, son las 6, son las 7, son las 8, son las 9, son las 10, son las 11. E eu posso dizer também son las 12, ou posso dizer es meio-dia, quando estiver falando de meio-dia, e es medianoche, quando for 00 horas, meia-noite. Lembrando que eu estou falando apenas das horas. Chegando agora na parte dos minutos, é um pouquinho mais complicado. Porque o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, nós temos a hora em ponto. A hora em ponto é quando o ponteiro maior está no 12. Então, vou dizer que a hora é em punto, quando eu quero dizer que a hora é fechada. No número 1, que equivale a 5, eu vou acrescentar sempre essa letra Y, conhecida também como laje, que é a letra Y do nosso português, como uma forma de adição das horas. Eu posso dizer que são las 12 e 5, são las 12 e 10, são las 12 e quarto. Chegou nessa parte do quarto. Por que eu não vou dizer 15 ou 15 em espanhol? Porque o 3 equivale a um quarto do tempo, são 15 minutos, né? Então, em punto, e 5, e 10, e quarto. Aí depois eu vou dizer y 20, que equivale a 20 minutos. Y 25, e nós temos o meia hora, como é conhecida, independente da língua, nós vamos dizer y meia. Que vamos dizer em espanhol, y media. A partir do y media, que é o 30 minutos, nós não vamos mais contar acrescentando com a letra Y, e sim vamos diminuir quantos minutos faltam para a próxima hora. Observem aqui, nós temos menos 25, que a gente ainda não consegue entender o porquê isso, menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5. Observem que depois do 6 só tem o menos com os números depois. Isso porque em espanhol nós dizemos da seguinte forma. Coloquei um exemplo, o mais fácil de todos para vocês conseguirem entender. Eu tenho 7 horas e 59 minutos. Quantos minutos faltam para 8? 1 minuto. Então, vou dizer em espanhol que são las 8 menos 1. É como se fosse, são quase 8 horas, mas ainda falta 1 minuto. Por isso que eu vou dizer que 7h59 são las 8 menos 1. Outro exemplo, com 7 horas e 40 minutos, nós temos o son las 8 menos 20. É como se fosse, são quase 8, mas ainda falta 20. São las 8 menos 20. Ou seja, falta 20 para as 8. 7h30, como não passou ainda do 30, né? Eu vou dizer então, são las 7h30. São 7 horas e 30 minutos, e meia hora mais. E o 7h31 já passou do 30. Então já não vou mais dizer y 31. Eu vou dizer que são las 8, porque é a hora que vem depois, menos 29, porque falta 29 minutos para as 8 horas. Eu tenho um exemplo aqui, como eu parti o relógio bem em 4 partes, não é? Vocês observem bem aí que 11h45 falta quanto tempo para 12? Falta 15 minutos, então falta um quarto do tempo. Então vou dizer em espanhol que são las 12 menos quarto. Ou seja, falta um quarto do tempo para as 12 horas. Eu posso também dizer, são meio-dia, ou melhor, es meio-dia menos quarto. É quase meio-dia, mas ainda falta um quarto do tempo, ou seja, 15 minutos. 7h15, como não passou do 30, então eu vou dizer que são las 7h15. É como se fosse, são 7 horas e um quarto do tempo, e 15 minutos. E alguns exemplos para a gente finalizar a nossa aula. Eu tenho aqui 12 horas, que eu vou dizer são las 12, mas também eu posso dizer que es meio-dia, não esqueçam disso. 7h20 são las 7h20, visto que não passou ainda dos 30. 6h30 eu vou dizer que são las 6h30, isso não vai mudar. Aí nós temos bem aqui o exemplo 4, 7h45. Nesse caso falta 15 minutos, falta um quarto do tempo para as 8 horas. Então vou dizer que são las 8 menos quarto. Um exemplo muito fácil é o quinto exemplo. Nós temos 3 horas e 50 minutos, visto que faltam 10 para as 4.
Então, eu vou dizer que são las 4 menos 10. O exemplo 6, nós temos 1 hora. Como é 1 hora é singular, então não vou dizer son, eu vou dizer es. Es la una. Eu posso também dizer que es la una em punto, quando a hora está exata. 9h35 já passou do 30, então não vou dizer mais 35, como se escreve em espanhol 35. Eu vou dizer que faltam 25 para as 10. Então, são las 10 menos 25. E o último exemplo que eu tenho aqui para vocês é 6 horas e 10 minutos. Então, é simplesmente, são las 6 e 10. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. As pessoas que não conseguiram aprender, volta o vídeo no começo, assiste novamente e eu estarei aqui à disposição para vocês para tirar todas as dúvidas, tá bom? Eu vou enviar uma lista de exercício para vocês que nós vamos fazer todo mundo junto.